pessoal, vamos iniciar a nossa live para tentar esclarecer um pouco mais as dúvidas de vocês referente à elaboração, estruturação do TCC de vocês, certo? Então, a gente vai dialogando sempre que vocês tiverem alguma dúvida durante o decorrer da apresentação, vocês abrem o microfone e me questionam, que a intenção é justamente essa, que a gente possa trocar um pouco de experiência, que vocês entendam como é que funciona a estrutura de um trabalho acadêmico, que vocês vão perceber que a estruturação ela segue muito a mesma linha. Só que nós vamos ter aí, obviamente, uma estruturação um pouco maior, né? A gente vai precisar de um pouco mais de detalhes. Eu preciso ter uma ciência muito clara de que eu não posso falar sobre a minha temática. Eu escolhi um tema, só que eu não tenho autonomia para falar sobre ele. O que é que isso significa? Que você precisa buscar autores, né, que falem favoráveis ou contra o trabalho que você vem desenvolver, né, que mostrem aí perspectivas favoráveis e negativas sobre a temática que você quer dissertar. Né? Então, a gente tem aí algumas colocações acadêmicas que precisam ser respeitadas para que a gente possa desenvolver um trabalho de excelência, para que a gente não tenha problemas aí quando a gente concluir o nosso curso, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa dar uma analisada, né? A gente tem o manual que foi apresentado para vocês, a gente vai trabalhar o projeto de literatura. Outra coisa que eu observei quando eu estava assistindo a aula da professora, eu acho que é porque eu consegui desmistificar, porque eu acho que apareceu ainda um aluno, ou foi dois, querendo fazer alguma dissertação ligada às turmas de EJA. E aí hoje eu pude perceber, fazendo uma leitura mais minuciosa do manual de vocês, que não pode. Você não pode trabalhar com a EJA, porque você precisa trabalhar dentro do seu campo ao qual você está sendo formado. Né? Então, você está sendo formado, a sua habilitação é para trabalhar matemática do 6º até o 3º ano do ensino médio. Essas são as turmas de educação básica, certo? O seu foco é na educação básica. Então, querendo ou não, a educação de jovens e adultos são modalidades. Ela não faz parte fixamente da educação básica, né? Então, como se fosse um projeto que é feito quando... Só um minuto. Joyce, eu estou em aula, filha. Manda uma mensagem. Que é justamente essa questão, certo? Poxa, ele está indo embora sem mim, é? Deixa eu ver aqui. Certo? Pronto. Então, foi uma das primeiras coisas que eu pude perceber. Eu lembro que alguns alunos ainda me fizeram alguns questionamentos referentes a isso, e eu já disse, gente, vamos perguntar, vamos mandar para a tutora para ver o que é que ela diz, mas eu acredito que não seja coerente utilizar a educação de jovens e adultos, porque ela não é uma modalidade fixa da educação básica, tá? Quando a gente fala sobre essa questão dos objetivos, né? Como é que a gente vai fazer a elaboração desses objetivos? Tá? Então, proporcionar uma reflexão que possa unir os saberes do aluno às contribuições da ciência, para promover o seu desenvolvimento intelectual e o aprofundamento dos conteúdos. Só um minuto. Aí o que é que a gente precisa transformar isso no português que a gente entenda, para que a gente possa compreender, certo? Então, assim, o objetivo geral que você vai atribuir para a realização do seu trabalho é um objetivo que englobe tudo o que você pretende atingir. Você fez ou escolheu essa temática com que finalidade? O que é que você quer desenvolver, né? Então, você observa a dificuldade que possa ser apresentada, você identificou algum problema, né, para poder chegar a essa temática, né? Ô, mãe,
Venha cá, por favor. Aqui, ó. Dá para você ler o que ela escreveu? Aqui embaixo, essas últimas aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui. Contribuir com o pensamento acadêmico e a realidade estudada a partir da proposta de elaboração de um projeto direcionado à educação básica. Vamos lá. Então, a primeira coisa... Eita, Pai Eterno! Olha só, vamos voltar, né? Aí veja só, primeira coisa que a gente precisa ter, por isso que eu falei tanto com vocês referente ao tema de vocês. Vocês precisam escolher uma temática que seja algo que desperte em você curiosidade de pesquisa, né? Dificuldade de curiosidade de trabalho. Por quê? Porque você vai ter que pesquisar muito sobre isso, você vai ter que ler muita coisa sobre isso. Então, precisa ser um tema que você realmente tenha um interesse de pesquisa, né? E que esteja aí dentro daquela formatação que é solicitado. Então, você não pode, como surgiu temáticas muito interessantes, só que ela fugia muito do contexto, né? E acabava dando a você uma amplitude muito grande, mas você não iria encontrar material sobre o que você queria dissertar, né? Ô, E professora, como você diz? professora, Carla Diga. não está conseguindo entrar, não. Carla. E o que será que houve? Que todo mundo entrou de boa. Sei não. Uhum. O que será que aconteceu, Carla? Todo mundo entrou normal. Tenta sair e iniciar de novo. Tá basicamente todo mundo aqui. Quase todo mundo. Ô, Amanda, Oi? eu queria fazer uma pergunta aqui Passa. relacionada ao TCC, né? Mas não em relação a isso aqui que está aqui no momento. Mas Certo. não deixa de ser em relação ao trabalho. Eu vi lá no sistema que o trabalho em si vale 8.000 pontos e a apresentação vale 2.000, fazendo assim um total de 10.000 pontos. A gente vai fazer a apresentação online? Olha, se nós não tivermos voltado para o presencial, vamos fazer uma apresentação online, sim. Sim. Vai ser informado a vocês toda a questão de estruturação de apresentação, como vocês devem se portar, toda essa questão, e aí vocês vão fazer uma apresentação online do tema a ser apresentado, seguindo e respeitando todas as ordens acadêmicas para uma apresentação. De certa forma, para vocês seria melhor, entendeu? Mas é muito bom que vocês passem por essa experiência. Então, Deus queira que daqui para lá a gente já tenha voltado e que vocês possam vivenciar essa experiência na íntegra, porque a gente fica muito nervoso, mas essas experiências acadêmicas, elas enriquecem muito o profissional, né? Se for ser remotamente, a gente vai fazer também, mas se fosse presencialmente para vocês, seria mais viável. Mas dá para a gente desenrolar. Ok, obrigado, jovem. Aí vejam só, elaborar um projeto de ensino vai muito além da seleção de conteúdos e redação de planos de aula. A elaboração de um projeto de ensino envolve um processo de construção do conhecimento pautado em uma série de variáveis para as quais se deve atentar, como a análise da realidade, a organização dos objetivos, o desenvolvimento e a avaliação. E aí, ao longo do processo, a gente vai identificando o seguinte: quando a gente tem o desenvolvimento de uma temática, por exemplo, eu trouxe aqui o meu projeto, que é basicamente o que vocês têm aí para fazer, né? Que esse aí é o meu, não nem está aparecendo, foi triste. Que é o projeto de mestrado, que é basicamente o que vocês têm. Obviamente, é o pré-projeto, né? O pré-projeto que eu realizei é o projeto que vocês têm aí para fazer.
E aí eu pude observar muitas coisas que são extremamente semelhantes. Então, qual é a Carla conseguiu, ainda bem. O que é que a gente observa? Primeiro, essa temática, esse tema precisa surgir. Que bom, Carla! Precisa surgir de um anseio seu, de alguma coisa que você tenha curiosidade. Então, não escolha um tema totalmente aleatório, não. Escolha alguma coisa que realmente você tenha curiosidade de pesquisar, de verificar como é, né? Quando eu trabalhei, eu questionei a questão das perspectivas e desafios na aprendizagem da álgebra dos discentes do 7º ano de uma escola pública de Taquaritinga do Norte. É justamente quando eu digo a vocês que a gente precisa ir afunilando o nosso tema, né? A gente vai sendo o mais sucinto possível para que a gente tenha um objetivo final para chegar. Então, pronto, apareceu temáticas muito interessantes falando sobre jogos, né? A utilização de jogos. Eu digo, show, bom de fazer, mas você vai utilizar esses jogos em que turma? Me diga qual é a turma, porque senão você fica com um leque muito grande. Se você coloca, como apareceu, a utilização de jogos no ensino fundamental, cara, o seu leque de trabalho do ensino fundamental vai do 6º até o 9º. Se você joga isso no seu tema, obrigatoriamente no desenvolvimento dele, você ia ter que ver e relatar como foi a aplicação desse jogo no 6º, no 7º, no 8º e no 9º. Então, você ia ter que trabalhar com essas 4 turmas, porque foi essa temática que você deixou aberta lá no seu tema. Então, por isso que a gente precisa direcionar. Dependendo do grau de dificuldade do jogo, aí a gente escolhe. Não, vamos fazer no 9º ano. Não, esse jogo aqui é mais viável e vai ser mais interessante se a gente trabalhar no 7º, e assim sucessivamente. Então, por isso que essa discussão prévia que a gente tinha, referente a essa organização do tema de vocês, é muito importante, porque aí eu sei exatamente aonde vocês pretendem chegar quando vocês forem fazer a revisão bibliográfica de vocês, certo? Então, essa organização, o trabalho de vocês, ele precisa de muita organização. Por incrível que pareça, o cronograma de vocês vai ficar lá no final, mas ele é uma das primeiras coisas que a gente vai organizar, né? Por quê? Porque você precisa do seu cronograma. Então, lá no seu cronograma, você vai ter, vamos dizer, a gente está hoje, é dia 2, né? Então, pronto, essa semana aqui, de setembro, nessa primeira semana, de 1 até 4, ela já entra no seu cronograma. Como? A organização e elaboração da temática do projeto. Foi a primeira coisa que a gente fez, né? Então, durante essa semana, você escolhe uma data lá e coloca. Nessa semana, foi a semana que eu me dediquei para fazer a elaboração da temática do meu projeto. Essa é a primeira atividade que a gente tem, né? E aí a gente vai vendo quais são os elementos que necessariamente precisam ter no projeto de vocês, né? Todas essas questões precisam estar presentes aqui no projeto de vocês. Então, obviamente, na capa e contracapa, né, na folha de roxo, vai estar aí a justificativa, não, vai começar com o tema, né, o logo da faculdade, o nome de vocês direitinho, né? A cidade da faculdade e o ano. Isso já está pronto também no esqueleto. Eu não lembro se eu já mandei esse material para vocês, eu sei que eu já preparei tudo, não lembro se eu já mandei, porque eu estava esperando algumas coisas ficarem prontas para poder mandar tudo de uma vez. Aí eu tenho que ter a justificativa, né? A gente vai discutir sobre ela. O que é essa justificativa? Ô, professora, como é que eu vou elaborar uma justificativa? Por isso que eu disse, escolha um tema que seja um anseio seu, uma curiosidade sua. Por quê? Porque você vai justificar isso. A escolha desse tema veio... Deixa eu ver como foi que eu comecei a minha. Estudos e pesquisas sobre habilidades e competências algébricas, despertando desafios quanto ao insucesso da aprendizagem dos alunos no 7º ano. Ou seja, aqui, na minha justificativa, eu comecei relatando que existem vários estudos no mercado, né, no mundo acadêmico, que falam desse insucesso desses alunos, ou seja, da grande dificuldade que esses alunos têm em
fazer uma leitura matemática. Então, foi a partir desses artigos e desses textos, falando da dificuldade desses alunos, que despertou em mim, enquanto estudante, o anseio de pesquisar sobre o tema, de buscar respostas para essa indagação. Então, é mais ou menos nessa linha aí, né? Então, você tem que fazer uma justificativa. Você escolheu esse tema por quê? Qual é o questionamento que envolve essa temática que você escolheu, né? E aí você tem aí, deixa eu ver quantas páginas, se é uma página ou se não chega a ser, né? Para a sua justificativa. Porque aí você tem bastante coisa. Ó, vê só, a justificativa, ela deve conter no mínimo uma lauda e no máximo 2. A minha eu acho que ainda a minha só deu uma tapadinha. Não aparece, toda vez que eu boto sai, certo? Então veja só, você passar uma página inteira, uma lauda inteira justificando o porquê você escolheu aquela temática, você tem que estar bem embasado sobre isso. Então, você tem que procurar, por exemplo, dentro das suas fundamentações teóricas, né? Artigos, você pode até colocar questões de gráficos, dependendo da sua temática, né? Segundo as estatísticas, segundo os gráficos, a gente identifica tal coisa, e isso chamou minha atenção enquanto estudante, e isso me despertou o interesse de pesquisar sobre essa temática, de buscar descobrir mais sobre isso, entendeu? Então, vai mais ou menos nessa linha a justificativa. Você precisa, sempre lembre-se que é como se você estivesse explicando. Eu sempre gosto de colocar nessa vertente, porque faz com que você raciocine. Veja, você fecha os olhos e você imagina que você está explicando o seu trabalho para uma pessoa leiga, tá? Então, essa pessoa não tem conhecimento, assim, acadêmico, né, sobre o que você está pesquisando, e você vai explicar a essa pessoa o porquê que você escolheu esse tema. Você precisa dizer a essa pessoa, se fazer entender. Né? Por que eu me remeto a uma pessoa leiga? Porque quando você vai explicar, por exemplo, se você vier conversar comigo sobre uma temática matemática, a gente vai conseguir dialogar. Por quê? Porque eu tenho conhecimento sobre a área. Se você se refere a uma pessoa leiga, você precisa ser muito claro, você precisa ser muito objetivo, para que aquela pessoa consiga entender o que é que você quer passar com o seu trabalho, o que foi que você quis pesquisar com o seu trabalho. E aí, deu para entender como é que se formula a justificativa? Deu sim, deu para entender. Né? Ó, aqui eu coloquei o sumário do meu trabalho, para vocês verem que a gente trabalha muito nessa mesma linha, porque trabalho acadêmico ele é um padrão. Então, vê, a gente inicia com a introdução, como de vocês, a gente precisa fazer uma justificativa sobre essa temática, aí na sequência a gente faz objetivo geral e específico, e aí depois a gente começa a nossa revisão de literatura. Nesse miolo aqui, dessa revisão de literatura, é justamente quando você vai começar a falar sobre esse tema. Aí, veja, a minha questão era a dificuldade de leitura e interpretação. Oi? Fala sobre essa questão da dificuldade da leitura e interpretação matemática. Então, o que foi que eu fui falar? Quais foram os temas que eu tive que elencar para poder dar pano para manga, vamos dizer assim, ó. Como se dá a legislação enquanto ensino de matemática no nível fundamental? Ou seja, o que é que a legislação fala sobre esse contexto matemático? Né? Aí depois eu venho falar a álgebra como conteúdo de componente curricular, porque essa leitura, essa dificuldade de leitura é a dificuldade da compreensão da álgebra. Então, assim, você vai se organizando, é como se você estivesse juntando, organizando... Oi? A gente tem também, essa revisão de literatura, onde? Você, veja, se eu ver aqui só o nome, viu? Porque vai mudando só o nome. Mas essa revisão de literatura
é justamente esse referencial teórico. É o referencial teórico que vocês têm, que é a fala sobre o trabalho de vocês. Tá? Aí a gente tem o percurso metodológico, que é no de vocês a questão da metodologia, tá vendo? Que aí a gente tem aí esse referencial teórico e essa problematização, que eu vou explicar a vocês o que essa problematização já entra, não aqui, eu acho que por aqui, por baixo. Aí a gente tem o cronograma do projeto, recursos humanos e materiais, que o de vocês não tem isso, mas aí você vai observar que dentro dessa revisão de literatura, que é justamente esse referencial teórico, é quando você vai se embasar para falar sobre a temática que você está dissertando. E veja que não é o processo de ensino e aprendizagem da álgebra no ensino fundamental 2. Então, aqui eu já começo a expor onde é que está essa dificuldade, quem foi o autor que falou sobre ela, quem é o autor que fala que não tem tanta importância essa dificuldade na aprendizagem dos alunos. Você precisa ter muito claro na sua mente que você, às vezes, você não encontra. Mas se você conseguir encontrar, isso vai enriquecer muito o seu trabalho. É você encontrar autores que sejam favoráveis à sua temática e autores que sejam contrários a ela. Então, por exemplo, se eu estou falando, como eu fiz aqui, sobre a questão da leitura e interpretação matemática para a aprendizagem dos alunos. Então, eu preciso encontrar autores que defendam isso, que realmente você aprender a leitura matemática vai fazer com que esses alunos aprendam. E aí, se dentro desse contexto eu encontro um autor que fala que isso não tem importância, ele se embasa nisso, naquilo outro. Então, assim, você vai ter um confronto de informações. Aí isso te dá muito pano para a manga para você dissertar, sabe? Porque fulano, você precisa entender que você, enquanto estudante, aspirante, né, você não tem opinião, né? Mas você pega uma carona aí no autor, porque segundo fulano de tal, né, realmente é muito importante a leitura e tal, mas o autor, em outro momento, fala que não é tão necessário assim. Então, assim, você começa a debater com a fala desses autores. Nunca é você. São sempre os autores que estão falando a favor do seu tema ou contra o seu tema. Isso enriquece muito o trabalho, né? Mas Amanda, se você não... Diga. Em relação aqui ao que você falou da revisão da literatura, que no caso é o... Repeta aí para mim, por favor. O seu referencial teórico. O referencial teórico, pronto. Então, quer dizer que, além da gente ter um tema geral, a gente vai ter que dividir o trabalho em subtemas, em temas pequenininhos, para que a gente possa buscar fontes de autores famosos falando sobre aquele tema que você está defendendo. Isso mesmo. Subtema. Eu não me recordo de ter feito essas divisões quando eu fiz o TCC de pedagogia. Eu só botei lá no sumário, esqueci o nome de novo já. Da sua revisão, no caso. O seu referencial teórico. Pronto, eu só lembro de ter colocado o nome assim, objetivos, geral específico, e o nome referencial teórico já pulou para a metodologia. Agora aqui no caso, aqui, eu não me recordo. Eu vou dar uma olhadinha aqui e vou só ter a certeza do que eu estou dizendo. Pode continuar aí que eu estou ouvindo. Beleza. Sabe por quê? E também pode ser que, como aqui não tem... A revisão deve conter aspectos a respeito da trajetória hipotética, tarará. Porque, no seu referencial teórico, você vai desenvolver de, no mínimo, 4 a 7 páginas. Você vai falar sobre isso. E se você pega só um tema, pronto, você está falando sobre a questão dessa leitura e interpretação dos meninos. E você passar 4 páginas falando sobre isso, sem um direcionamento, eu acho que fica muito mais difícil para você. Então, por exemplo, quando você quebra isso aí, por exemplo, aqui eu quebrei o meu tema em 4 evoluções, né? Então, eu saí falando e querendo ou não, eu amarrei ele em 2. Eu fiz o 4.1, 4.1, que também era relativo ao 4.1. Aí, no 4.2, o processo de ensino e aprendizagem da álgebra no ensino fundamental 2. E depois, 4.2.1, né, que seria o conhecimento algébrico, linguístico e matemático.
Eu, basicamente, acho que fica mais fácil para você, porque você divide em subtópicos, você se direciona melhor e você vai organizando a estrutura do seu trabalho. Porém, não tem nenhuma parte aqui no trabalho, no manual de vocês, que diga que é necessário ser feito dessa forma. Se você quiser jogar um tema lá em cima e passar as 4 páginas ou 7 falando sobre ele, beleza, certo? Eu acho que fica mais difícil para você, porque chega um determinado Eu acho momento, também, Amanda. sabe? Chega um determinado momento que você vai estar andando em círculo. Você vai estar voltando às falas que você usou já lá no começo, certo? Então, quando você se apoia num subtema, então fica mais difícil de você repetir a mesma coisa. Então, aqui você vai focando no que você vai falando, são sugestões. E aí a gente vai vendo, porque assim, cada aluno se desenvolve de uma forma, né? Então, a gente tem caminhos, mas o aluno é quem vai escolher o que para ele seja mais satisfatório para que ele faça a sua produção, né? Então, aqui ele começa a falar sobre a questão da escolha do seu tema, certo? Então, a gente já falou sobre isso. É necessário que seja uma temática prazerosa para você, porque você vai ter bastante coisa para trabalhar sobre, né? Então, se você não for um tema agradável, outra coisa, aparecerão temas bem interessantes. Qual foi o segundo passo? Eu digo, gente, olha, um trabalho acadêmico não é só você falar sobre algo que você goste. Beleza, eu gosto desse tema, eu tenho curiosidade de falar sobre esse tema. Beleza. Como eu não tenho autonomia para falar sobre ele, eu preciso me apoiar em autores. Então, qual é o meu segundo passo? Eu vou correr no Google, eu vou no Google Acadêmico também, é uma boa pedida, e lá eu vou fazer pesquisa sobre a minha temática. E aí, dependendo da quantidade de material que eu ache, é que eu vou saber se realmente aquele tema vai ser produtivo para mim ou não. Por quê? Quando eu estava fazendo meu trabalho, eu estava olhando agora, organizando as coisas de vocês, achei graça. A quantidade de pastas que eu tinha referente ao tema. Por quê? Você vai jogando o tema e vai aparecendo coisa. Tudo que aparecer que for relativo ao seu tema, você baixa e joga na pasta. Baixa e joga na pasta. Porque depois você começa a ler. Quando você começar a ler o trabalho, você vai dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu preciso. Você deleta. Não, isso aqui é bom, vai me servir. A gente guarda, certo? Que seria esse segundo passo, que é justamente essa revisão de literatura que você vai fazer, que é o próximo passo. Os alunos que estão com a sua temática aprovada, né, a professora deu aval, o tema já está aprovado. Professor, agora, o que é que eu vou fazer? Agora, você vai começar a sua revisão de literatura. Você vai começar a pesquisar livros, né, de autores de renome que falem sobre o seu tema. Você vai procurar artigos, você vai procurar revistas, certo? Então, por isso que o Google Acadêmico é bem interessante, porque a gente tem algumas revistas de qualificação que falam em textos exclusivos acadêmicos. Então, lá você vai achar seleções de artigos, né? Então, a internet hoje em dia, para a gente, ela facilita demais. Por que eu disse que o nosso cronograma ele já vai ficar ativo? Por quê? Primeira semana de setembro, eu estava fazendo a elaboração do meu tema. Segunda semana de setembro, estava fazendo o meu referencial teórico. Né? Eu estava fazendo pesquisa. Professora, a gente tem que seguir a risca. Não, gente. Não, mas no papel a gente tem que botar bem bonitinho, bem organizado, tá? Mas, na realidade, a gente pode adiantar, a gente pode atrasar, a gente vai adaptando aí as nossas realidades. O que a gente precisa é, no dia, estar com ele pronto. Então, a organização de tempo de vocês fica a critério de vocês. Então, quem já está com o tema aprovado pela tutora, vai começar essa garimpada, né? Vai para a internet tudo, literalmente tudo que você achar. Diga. Nesse cronograma, a gente vai ter que colocar a elaboração do trabalho todo, né? Depois a gente vê o esqueleto que ela mandou. Como se fosse, por exemplo, quando a gente faz o estágio, que tem aquela tabela para preencher. Isso. Mas aí, no caso, ela manda um esqueleto já pronto, a gente só vai preencher. Só vai preencher, né? Mas É. é mais ou menos por aí, né? É.
mas é uma questão burocrática, porque a gente pode colocar lá do jeito que a gente quiser, né? Isso não precisa ser de acordo com a realidade, não. A gente precisa se organizar da melhor forma possível, depois a gente bota lá no cronograma. Isso aí é o de menos, né? Muita coisa. Por isso que a gente precisa... Desde que eu li esse manual, que eu estou super perturbada. Mas não precisa, olha, não precisa se perturbar, não precisa ficar nervoso. Por quê? É um trabalho extenso, mas você não vai fazer ele todo de uma vez. A gente não tem uma sequência? Professora, qual é o primeiro passo? Vamos escolher o tema. O tema foi escolhido. Vamos mandar para a tutora. Ela não aprovou? Show de bola. Professora, eu faço o que agora? Agora você vai se concentrar e vai pesquisar textos, livros, artigos, monografias, tese, tudo o que você achar. Você faz uma pasta no seu computador, porque aí, minha gente, não tem condição de você baixar essas coisas no seu pobrezinho do seu telefone, não, que ele nem vai aguentar. E se der uma pane, você perde tudo. Jesus misericordioso, certo? E você até pode, no seu telefone, se você fizer da seguinte forma, você achou um artigo interessante, você baixou no seu telefone, manda para o seu e-mail, certo? Vá botando lá no seu e-mail, porque lá, pelo menos, é uma forma dele ficar guardado e não correr o risco de você perder, certo? Se você não tiver aí com o seu computador em mãos. Então, nesse momento agora, quem está com o tema aprovado vai começar a fazer essa coleta de material, certo? Antigamente, a gente podia, né, sair, então ir às bibliotecas era muito bom, porque nós temos muita literatura antiga, muito rica na fala. Mas hoje em dia a gente tem bibliotecas online, a gente tem uma biblioteca... a gente tem uma biblioteca online no Rio de Janeiro, muito rica em títulos, certo? Então, veja, é um momento que você vai utilizar a internet de uma forma totalmente diferente do que você já tinha utilizado até hoje, né? Então, você entrar no Google Acadêmico, você vai ter acesso direcionado à questão acadêmica de artigo, de tese de doutorado, de dissertação de mestrado, relativo à sua temática. Eu vou entrar numa biblioteca virtual e vou procurar... Pode colocar citações diretas ou indiretas desses artigos, dissertações que a gente encontrar, né? Pode. Agora, veja só, tenha muito, mas é muito cuidado. Quando você vai fazer a sua seletiva, você não está colocando tudo lá dentro. Depois que você começar a ler, certo? Começou a ler, você precisa separar o joio do trigo. Esse aqui me serve, então esse aqui fica na pasta. Esse não me serve, você joga fora. Por quê? Porque você vai ter que referenciar e lá nas suas, na sua referência, referência não, esqueci o nome. Lá no, deixa eu filar pelo meu. Isso, né? A referência bibliográfica, mulher. Mulher. A referência. Lá na sua tem que botar os links no telas portuguesas. Porque senão, como você vai ter muita coisa, às vezes você se perde. Por exemplo, você está tão empolgado na escrita, você pegou uma citação de um determinado artigo. Se você não anotar, depois você não sabe mais de onde pegou. Tá? Eu faço assim, no meu, né? Eu faço aquela parte de cima, sacola embaixo. Depois eu sei que é daquilo. Pronto. Ô, Amanda. Diz. Eu abri aqui meu sistema aqui agora, da Unopar, e a professora disse que eu posso sim usar o tema que eu propus para ela. Aí ela colocou assim, algumas palavras que eu não entendi bem direito o que significa, algumas palavras muito meio que acadêmicas, eu acho. Eu não entendi, eu vou ver se você consegue me ajudar. Olha, deixa eu só dizer uma coisa a você. Não precisa nem você ler, sabe por quê? Porque ela está fazendo um copiou-colou. Simples assim. Eu sei exatamente o que tem na sua mensagem. Porque como é que se diz? Carla já mandou para mim, Isabel já mandou para mim. Eu sei exatamente o que ela botou aí. E aí eu vou lhe explicar sobre isso que ela falou. Deixa eu ver, porque eu acho que tem algumas que apagaram. Então quer dizer que tem aí... Ela mandou a mesma mensagem para todo mundo, ela mandou. Mesma mensagem. Então quer dizer que tem aí trajetória hipotética de aprendizagem. Exatamente. Era essa a pergunta que eu ia fazer. É a mesma mensagem engraçado. Eu acho que foi Jesus. Foi Dan. Mas na realidade, eu acho que mesmo, porque imagina que ela pode estar para todo mundo.
A primeira pessoa que mandou para mim foi dentro. Professor, olha, ela aceitou, legal, maravilha. Olha, mas eu não sei nem o que é isso que ela está dizendo. Eu disse, olha, veja, essa trajetória hipotética nada mais é do que uma situação que deveria ser vivenciada. Ou seja, eu não trabalhei a questão da dificuldade de leitura e interpretação, então eu, enquanto pesquisador, eu tive que elaborar um teste para os meninos, eu tive que me dirigir até a escola, fazer comunicado, eu tive que fazer reunião com os pais, juntamente com a direção da escola, eu tive que, porque as crianças... Oi? Oi? Vídeo, mas tanta coisa você fez. Vê, aí eu tive que, primeiro, né, você vai para a escola, se apresenta, fala sobre o seu projeto, por isso que você tem que ter muita segurança daquilo que você está dissertando. Você fala do seu projeto, do que você quer fazer, a diretora da escola, obviamente, ela concorda, ninguém nunca tem problema, vai junto com você falar com o professor, como as crianças são menores de idade, né, até o nono, eu acho que até o ensino médio. Para você desenvolver um trabalho, você precisa ter a autorização por escrito dos pais, entendeu? Então, você tem que fazer reunião com os pais. Aí você tinha que explicar aos pais o que era o projeto, que era um projeto da escola, que era bom por mim fazer todo aquele lereado. Fazia uma ata, os pais autorizavam, estava tudo lindo. Aí eu elaborei o exercício, apliquei com os meninos. E aí você consegue identificar a dificuldade que ele tem. Beleza. Quando eu fiz a identificação da dificuldade dos meninos, eu preparei uma aula ou duas, tentando mostrar estratégias que solucionassem aquele problema que os alunos tinham até o presente momento. Então, depois de toda essa elaboração, eu volto de novo para a escola com o mesmo teste, certo? E aí eu vou aplicar novamente o teste com esses alunos. E aí eu vou poder identificar se realmente esses alunos conseguiram identificar, se eles conseguiram melhorar, se o que eu projetei realmente foi favorável, foi satisfatório. É desse jeito que a gente faz. Vocês só não vão fazer desse jeito porque a gente não pode ir para a escola. Então, quer dizer que a gente, quando estiver elaborando o trabalho, vai chegar em um certo momento que eu não me recordo qual é aqui, que a gente vai ter que elaborar uma questão, dizer assim, elaborar estratégias para que você possa utilizar o seu tema com os estudantes. Isso, né? mesmo. Olha, eu vou ensinar eles na matemática ensina-se assim, mas a gente poderia fazer assim também, que eu fazia assim, e chegaria no mesmo resultado. Ou seja, é uma trajetória hipotética. Isso. Então, vê, eu vivi essa situação. Você vai escrever como se fosse de mentirinha, por exemplo, né? Então, por isso que eu preciso saber muito o que a professora quer. Por exemplo, eu até disse a Carla, não foi a Carla, não, foi a Dani que eu disse. Olha, a gente precisa, né, descobrir junto se a professora quer o seguinte, porque ela pode querer que você crie a situação da sua cabeça, né? Eu fui na escola, eu fiz assim, eu tive essa resposta. Pode ser que seja esse o caminho a questão hipotética que ela queira, ou seja, que você crie toda a situação como se você tivesse ido lá viver essa situação. Ou pode ser que essa situação hipotética que ela queira seja uma situação que tenha sido vivenciada por outra pessoa, né? Ou seja, embasado num artigo ou em alguém que já tenha feito isso que você deveria fazer. Então, nessa parte, eu realmente tenho aí essa dúvida de como a professora quer que a gente apresente essa situação hipotética. Que aí depois eu vou pegar a carona com vocês, justamente para a gente mandar essa pergunta para ela. Professora, essa situação hipotética, eu vou criar da minha cabeça, eu vou fantasiar na minha cabeça e dissertar para a senhora como seria, ou eu vou pegar uma situação que foi vivida por outra pessoa, sabe? É basicamente essa minha dúvida. Deu a entender o que você disse, que seria a gente criar uma situação, a gente bolar mesmo. Tipo, você vai trabalhar sobre tal coisa, aí você leva os meninos para... Eu levaria eles para a quadra, e lá dividiria a quadra em tantos pedaços, e levaria fita métrica, e botaria o menino no teto, amarrado, com o corpo na mão, com a bandeirinha balançando.
Na minha cabeça, a situação hipotética seria essa, né? Você... Se eu vou fazer, eu vou criar, oxi. Exatamente. Você fantasiar como seria se você tivesse... Eu vou perguntar a ela se eu posso criar a situação, eu tenho que pegar de alguém que já viveu. Isso. Faça esse favor, por favor. Vou fazer agora mesmo, que eu estou com ele aberto aqui. Aí você diz assim, professora, essa situação hipotética que a senhora cita seria criada por mim, 100% por mim, porque aí a gente sabe o direcionamento. Eu acho que ela seja criada por você, que você vai inventar toda a situação. Entendeu? Já estou inventando. E se a gente não achar uma pessoa que já tenha feito? Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa saber se essa situação hipotética que ela fala é uma situação que você vai criar da sua cabeça, sabe? Porque existem aí duas vertentes dessa situação hipotética. Pode ser uma situação totalmente criada, fantasiada por você, ou pode ser uma situação vivida por outra pessoa. Mas Wandailson disse que vai perguntar e a gente espera a resposta dela para que a gente saiba, né, como ela quer essa situação hipotética que ela questionou. Entendeu? Ok? Até aqui? Tá? Ok. Então, a elaboração da nossa justificativa é como eu disse a você. Você tem aí uma página inteira, certo? Para explicar a alguém o porquê da escolha desse tema. Você escolheu esse tema por um motivo e agora você vai ter que me explicar por quê. Né? E você precisa ser aí convincente, tá? Porque todas as fases do seu projeto vão ser analisadas, tá certo? Vamos aos participantes. Diga, amor. Ideia, né? É o quê? A gente tem que eles comprem a nossa ideia, né? Isso, a ideia é essa. Por isso que quando eu falo, eu digo, olha, você está explicando para uma pessoa que não tem entendimento nenhum, então você precisa ser muito clara, você precisa ter aí um jogo de cintura para deixar a pessoa curioso para ler o seu trabalho, né? Então você precisa ter aí um poder de fala para despertar a curiosidade da pessoa em ler o seu trabalho. É igual um resumo. Se o resumo do livro não for interessante, eu não vou ler o livro. Não vou ficar curiosa, não vou ter interesse, não vou ler. Né? Então, quando você elabora o resumo, você tem que instigar a pessoa a ficar curioso. Tá? Quando fala dos participantes, né? Eu preciso muito me basear na quantidade de páginas que ela solicita sobre cada coisa, porque isso direciona a minha orientação para vocês. Pronto. Os participantes vão ficar aí no máximo uma meia lauda. Então, eu acredito que fique muito dentro do que eu fiz com o meu. Ó, nesse item, os participantes, você deve especificar a quem o projeto se destina. Qual é a turma, certo? Então, por isso que eu disse, ó, você tem que focar para onde você vai, né? Aqueles que serão diretamente afetados, mobilizados, atendidos, contemplados no seu desenvolvimento. Olha só como foi o meu. E o meu seria, não a questão dos participantes, mas o cenário de estudo. E pelo que deu a entender, é basicamente a mesma coisa. Porque aí, no caso, você vai explicar a escola. Veja que eu comecei. A escola denominada para o estudo será a escola fulano de tal. Aí aqui você sai destrinchando a escola, né? Falando do endereço da escola, onde ela se localiza, né? Aí aqui, ó, foi escolhida como local para esse trabalho. Por quê? Por que foi que você escolheu fazer naquele lugar? Porque aqui atrás ele não está dizendo, ó, deixa eu voltar de novo aqui para a gente ver. Para quem você vai fazer esse projeto, aqueles que serão diretamente afetados, então você vai, mobilizados. A gente vai mobilizar o quê? A escola. Você vai estar fazendo esse trabalho dentro da escola, né? Aí, no caso, obviamente, quem vai ser? Para onde você vai destinar esse trabalho? Para uma turma fulano de tal. Então, quando eu fiz essa leitura dos participantes, eu achei muito parecido com o cenário de estudo. Porque você vai destrinchar a escola onde será aplicado o seu trabalho, né? Vai explicar o motivo. Por que foi que você escolheu essa escola, não escolheu outra? No meu caso, eu escolhi porque ela era a escola de maior número de alunos de docentes, ou seja, da sede, ela era a maior escola que eu tinha. Então, eu tinha um campo muito grande, eu tinha uma diversidade muito grande de alunos, né? Então, aí a gente explica a quantidade de alunos, eu tinha 1.400 alunos na época,
E aí eu falo das 2 turmas ao qual eu vou destinar o meu trabalho. Eu fiz o meu trabalho aonde? Eu fiz na turma do 7º ano A, que tinha 33 alunos, e fiz na turma do 7º ano B, que tinha 34. Então, por isso que eu digo a vocês que vocês precisam ser muito sucintos. Você vai fazer no 9º, beleza. Aí você vai ter que pegar todos os nonos daquele cenário. Se tiver 5 nonos anos, você vai ter que fazer com os 5. Né? Porque você já direcionou até uma turma. Você não pode dizer, eu vou fazer com a turma de 9º A. É muito sem sentido, porque você vai ter um campo só de observação. Então, você faz aí um comparativo de 2 turmas. Diga. Tem que colocar a escola, hein? Não. O que eu estou dizendo a você é justamente que aqui a gente precisa ver como aqui ele solicita, aqueles que serão diretamente afetados, que no caso serão os nossos alunos, né? O que é que vai ser mobilizado? Eu acredito que o contexto da escola. Você precisa falar onde você vai aplicar o seu trabalho, né? Então, porque você não vai criar uma situação hipotética? Você não vai falar o que você faria naquela escola? Então, que escola é essa? Em algum lugar, você precisa explicar que ambiente é esse, que escola é essa, né? Dar nome aos bois. Então, eu achei esse dos participantes muito, muito semelhante ao nosso cenário de estudo, onde você vai aplicar o seu trabalho, o porquê você escolheu aquele lugar, certo? Aí daqui você, aqui a sua população de amostra, que é justamente as pessoas a quem se destinam, né? Você foi fazer esse trabalho com quem? A participação da referida pesquisa foi feita com 67 discentes de ambos os sexos, né? Das escolas, aí você fala se é de manhã, se é de tarde, porque se você tem aí, vamos dizer, uma turma de manhã e uma turma de tarde, já é um comparativo mais rico ainda, porque é claro e notório que a aprendizagem dos alunos de manhã é diferente da aprendizagem dos alunos da tarde. Então, são vários feedbacks que você vai fazendo aí ao longo desse processo, né? Então, você precisa destrinchar essa área onde você vai realizar o seu trabalho. Então, acredito que, sim, a escola precise aparecer aqui, endereço, informações básicas sobre a escola que você vai trabalhar, o porquê você escolheu aquela escola, o que é que ela tem que te chama a atenção para que você queira aplicar o seu trabalho naquela escola. E aí você vai destrinchar todas as suas turmas, ou seja, quantas turmas são, quantos alunos são, lhe chamou a atenção, porque, por exemplo, naquelas turmas que eu vou observar, tem um maior número de meninos, né? Ou seja, porque aquelas turmas são as mais indisciplinadas da escola. Você vai falar sobre esse ambiente aí que você vai aplicar o seu trabalho, tá bom? E aí, quando você vem fazer a formatação do seu objetivo geral, né? Você vai indicar o que se pretende alcançar de forma ampla, ou seja, numa visão geral, o que é que você quer ver. Então, se eu estava trabalhando a questão da dificuldade dos meninos ler e interpretar, eu quero identificar essa dificuldade e o porquê dessa dificuldade. Então, eu preciso incrementar aí a minha fala nesse objetivo, né? Então, eu precisava identificar o porquê eles tinham essa dificuldade, né? E aí, nos objetivos específicos, contribui para alcançar o objetivo geral, ou seja, quais são as ações que você vai fazer para alcançar aquele objetivo geral que você tinha. Apontando as etapas que levarão à obtenção do seu objetivo maior. Você deve elencar 3 objetivos específicos que se pretende alcançar com o desenvolvimento do projeto. E aí você precisa ter bastante atenção, porque, se não me falha a memória, é na metodologia, na sua metodologia, a elaboração da sua metodologia é respondendo esses objetivos, viu? Então, você elencou. Lembre-se que no trabalho acadêmico nada é isolado, é tudo amarrado. Então, lá na sua metodologia, você vai dizer e vai responder esses objetivos que você elencou aqui. Porque eu quero identificar essa dificuldade que os alunos têm, né? E aí, como você quer identificar? O que é que você vai fazer para identificar? Então, no meu caso, eu fiz a elaboração de um teste, eu apliquei esse teste aos alunos, aí depois nos objetivos específicos, como é que você vai solucionar esse problema? Então,
eu solucionei esse problema elaborando uma aula sobre essa temática, trazendo materiais lúdicos para os alunos, sabe? Então, está tudo interligado. Você faz um questionamento nos objetivos e lá no seu desenvolvimento metodológico, você precisa criar situações que respondam esses objetivos, tá? Então, tudo roda e fecha o círculo. Deu para entender isso aqui? Amanda, deixa eu só ler como foi que eu botei aqui para ela. Botei assim, Diz. professora, essa situação hipotética que a senhora se refere pode ser criada 100% por mim, ou seja, eu vou criar uma situação para facilitar a aprendizagem dos estudantes referente ao conteúdo qual eu escolhi trabalhar. Ficou perfeita. E vou esperar a resposta dela. Quando ela responder, eu digo a vocês. Me lembre, pelo amor de Deus, que eu vou esquecer. Esse daí ela não vai poder responder no copia e cola, né? É porque não dá bem. Tem que elaborar alguma coisa aí para explicar a você. É verdade. Vamos esperar, porque aí, a partir daí, a gente direciona. A nossa problematização. A nossa problematização, página 12, ela... exatamente, é justamente quando a gente começa na nossa página, na nossa problematização, a gente tem aí de 1 a 2 laudas para desenvolver. E o que seria essa problematização, né? Para organizar esse item, você deve primeiramente apresentar o contexto observado, situar a dificuldade identificada, por fim, apresentar reflexões capazes de delinear o campo teórico dentro do qual serão buscadas soluções para os problemas motivadores do projeto. Vamos aqui, que esse daqui é fácil de entender. Quando você escolheu o tema por um motivo, né? Você escolheu um tema por um motivo, certo? Então, você precisa me dizer, obviamente, né? A problematização. Qual foi o problema que te deu o estalo e que te fez elaborar esse projeto? Você observou alguma coisa, alguma situação lhe inquietou para que você pudesse fazer a elaboração desse projeto, certo? Então, eu vou explicar, né? Primeiramente, eu vou apresentar, eu vou explicar o contexto que eu observei. Você vê que lá no começo eu dizia, por conta da minha vivência, eu lembro que eu comecei dizendo dessa forma, por conta da minha vivência enquanto docente, aí no caso de vocês seria a minha vivência enquanto acadêmico, eu identifiquei, fazendo leituras de artigos, de teses, essa dificuldade, e isso me inquietou enquanto pesquisador, para que eu pudesse buscar soluções para essa situação que eu estou identificando, né? Então, você vai situar essa dificuldade. Que dificuldade é essa? Na minha, era a dificuldade dos meninos ler e interpretar matemática. Era essa a dificuldade que me ansiava. E aí, por fim, você precisa dizer o que é que você vai fazer. Se você está vendo que os meninos não sabem, tem dificuldade em leitura e interpretação, beleza. O problema está aí. Você vai fazer o quê para resolver? Tá? Aí é justamente nessa hora que entra as situações hipotéticas que você vai desenvolver lá na frente. Então, eu preciso aqui criar a situação. O que é que você vai fazer? Eu vou aplicar, como eu fiz. O que foi que eu fiz? Eu elaborei um teste, apliquei com os meninos para que eu tivesse uma noção real da dificuldade deles. Depois, eu fui analisar esses dados, né? Eu fui fazer uma análise desses dados, para poder direcionar, elaborar uma aula, 2 aulas, né, para poder voltar na escola, fazer a explicação. Se fosse para fazer de verdade mesmo, na tora, você ia fazer essa situação lá na escola, ia tirar foto, né, ia ter toda uma comprovação de tudo aquilo que você estivesse realizando, né? Então, todos os momentos que você fosse para a escola, todos eles precisavam ser fotografados, todas as vivências que você tivesse na escola precisavam ser relatadas lá no seu trabalho, precisavam estar lá no seu anexo. Amanda, então é como se a gente fosse começar semelhante a uma justificativa e, em seguida,
Consequentemente, aí a gente entraria numa área mais de prática, explicando na prática o porquê Isso. daquilo ali. Aí foi porque eu vi esse problema aqui, não sei o quê, então, por isso, disso, e aí termina. Aí você mostrou o problema e você dá uma ideia de como resolver aquele problema. Aí já no seu referencial teórico, é justamente quando você vai desenrolar. Você vai procurar aí autores, né, que falem a respeito desse problema que você viu lá e das soluções que você também apresentou. Né? Então, ó, segundo o autor fulano de tal, realmente essa atividade pode ser muito produtiva e não sei o quê. E aí você vai criar essa situação hipotética que você foi lá, que você levou os meninos para a quadra, dividiu no meio, foi aquela confusão toda. E aí, dentro desse contexto, você precisa sempre ter um autor falando que realmente é muito produtivo levar os meninos para a quadra, não sei o quê. Então, junto do seu contexto, da atividade que você está falando, tem que ter sempre um autor te apoiando, entendeu? Dizendo que realmente aquilo que você está fazendo é certo, não sei o quê. Então, tem que estar tudo muito amarrado. Então, na maioria das vezes, eu fazia da seguinte forma. Eu encontrava uma frase ou um fragmento do autor que tivesse a ver com o que eu queria falar, e aí eu colocava como uma citação, e embaixo eu falava sobre aquilo que ele estava colocando lá em cima. Então, eu fazia uma contribuição sobre o que o autor falou. Então, quem fala não sou eu, que eu não sou ninguém na fila do pão. O autor falou e eu estou contribuindo aqui embaixo. Ou seja, se a gente for utilizar a linguagem quando a gente era criança, é tipo assim, você fica jogando a culpa nele. Olha, quem disse foi ele, foi eu não, viu? Foi exatamente eu estou dizendo aqui, porque foi ele que disse, viu? A culpa é dele, não. Desse jeito. Você não tem autoridade para nada. Então, o que o que você quiser falar, você tem que encontrar um autor que diga o que você quer falar. Entendeu? Porque aí você bota lá. Jogue a culpa no camarada, mas joga a culpa com a verdade, né? Isso. E que ele realmente tinha dito. Isso, por Nossa Senhora, viu? E bote no referencial, porque tudo precisa estar nas suas referências, porque todo esse trabalho de vocês passa pelo plágio, do mesmo jeito que a gente tem muito acesso a tudo que vocês precisam na internet, também mas é muito fácil de achar um plágio. Certo? Então, os programas hoje estão cada vez mais potentes com relação a isso. Então, a gente consegue encontrar uma frase dentro de um parágrafo inteiro que você tenha feito seu, na tora. E aí você achou aquela frase muito interessante do camarada, e não, vou botar aqui no meio, que não vai dar para ninguém ver, não. A gente acha ela, viu? Ela fica logo destacada em azul. Quando a gente clica nela, ele diz exatamente qual é o artigo, qual é o autor e qual é a página que está aquela frase. Amanda, então, só para relembrar aqui, porque são muitas informações, se eu não me engano, o ideal da gente, para começar o trabalho aí, é a gente procurar logo um referencial teórico, né? Em relação, você pega o seu tema e procura logo algumas citações, procura logo pano para manga, como você disse. Isso. Vai guardando para depois você montar seu trabalho inteiro. Exatamente. Você vai, o seu passo agora, que você já está com o seu trabalho aprovado, é tirar um tempo, se concentrar e ir para a internet pesquisar. Vá para uma biblioteca online, vá para a internet, pesquise tudo o que você achar referente ao seu tema. Aí você não precisa nem olhar, você vai pegando e jogando lá dentro, Depois, em um outro momento, o seu foco é leitura e separação. Você vai ler aquele trabalho, não precisa nem ler ele todo, mas você começa a ler o trabalho, viu que ele é interessante dentro do que você quer, esse fica. Porque às vezes a temática é igual à sua, mas quando você começa a ler, o cara dá uma viajada, não tem nada a ver com o que você quer, então você já deleta e joga fora, sabe? Você vai fazendo a seletiva, porque depois que você tiver o seu material, você precisa começar a ler esses textos, a devorar esses textos, para que você tenha embasamento para justificar, para problematizar. Não pense que você, eu vou ler esse artigo aqui, aí desse artigo aqui eu vou fazer minha introdução. Não vai sair uma coisa que preste. Eu vou ler esse outro aqui, eu vou fazer a problematização por esse aqui. Não flui assim não, viu? O certo é que você faça, pronto, você não fez a seletiva, o que presta e o que não presta,
E aí você vai lendo, e aí você pode ir anotando. Porra, eu gostei desse negócio aqui, eu acho que fica legal na introdução. E aí eu continuo lendo, e aquela introdução vai crescendo de acordo com o que você vai colocando para dentro de si com essa problematização. Então, eu li um artigo, quando eu leio um segundo artigo, eu já tenho um material de 2 arquivados na minha mente. Aí eu já consigo falar melhor sobre essa temática, sabe? Então, você precisa aí fazer uma leitura de uns 3 ou 4 textos para começar a fomentar a sua produção. Não pense que você vai fazer uma coxa de retalho, lendo um pedaço, faz um pedaço, lê outro pedaço. Não. Não flui não, que vai dar mais trabalho para você, tá? Então, siga o caminho certo aí, vá na fé, que a gente chega lá, que a gente é brasileiro. E aí, esse percurso metodológico, né, deixa eu ver aqui, que é a metodologia. Então, dentro dessa metodologia, você vai começar a caracterizar a sua pesquisa. Como vai ser essa pesquisa, né, se ela é quantitativa, qualitativa, certo? Se a gente realmente vai desenvolver, se a gente vai trabalhar com aluno, a gente vai trabalhar com quantidades. Na grande maioria, a gente está trabalhando sempre com as duas, com qualidade e quantidade juntas, né? E aí você vai fazendo as características, né, dessa pesquisa e vai organizando ela. Como é que você organiza esse referencial teórico, né? Você deve discutir, analisar as ideias de autores diferentes, tá vendo? Então, você fez a seletiva do material que você quer para o seu trabalho, então você tem que começar a ler. Porque a partir do momento que você começa a ler, você começa a identificar autores que concordam, né? Que discutem essas ideias que você escolheu para o seu tema. Então, veja que você não opine nada. Você deverá discutir, analisar as ideias de autores diferentes que subsidiem o tema que você escolheu. Ou seja, eu preciso de uma variedade de autores que falem sobre o meu tema, porque é nas costas desses autores que eu vou me embora, né? É ele que falou, é ele que disse, e aí você vem e faz a sua contribuição logo na sequência. Você deverá pesquisar artigos, livros, dentre outros materiais que tratam do tema escolhido. Não é recomendado o uso de livro didático, não funciona livro didático porque você precisa contextualização, né? Situações que falem sobre o seu tema, situações que foram vivenciadas de acordo com o seu tema. Então, livro didático não flui, certo? Eu posso até ter autores de livros didáticos, mas que tenham escrito livros ou tenham feito artigos sobre a temática que eu estou dissertando. Como é que a gente faz a nossa metodologia? Como é que a gente desenvolve essa metodologia, né? Nesse item, você deve explicar o desdobramento teórico-prático. É aqui que entra a danada da situação hipotética, tá? Fundamentando a ação a serem desenvolvidas, as ações a serem desenvolvidas e as estratégias necessárias para realizá-las, né? Então, qual foi a ação que Vandeilson disse? Vandeilson disse que ia levar o menino para a quadra, ia dividir a quadra em 2, assim, a turma em 2 e não sei o quê. E o que é que a gente necessita? Eu necessito da quadra, eu necessito de organização, eu preciso ter domínio de sala para poder controlar aqueles alunos. Então, é o momento de você destrinchar essa situação. Você não já identificou que tinha um problema? Você não já descobriu autores que falem sobre essa temática que você tinha? E aí você também lá identificou que solução você acha que seria viável para resolver aquele problema. Então, agora é a hora de você ir para a prática, fazer aquela atividade que você disse lá, que você achava que daria certo, né? Então, é hora de você começar a destrinchar. Diga lá. Deixa eu ver se eu estou certo aqui no que eu vou dizer. E esse trabalho é um projeto de ensino. Você vai lançar um projeto de ensino para ajudar a educação da escola naquele sentido. Então, quando eu for colocar na minha metodologia, eu tenho que estar ligado também no meu cronograma que eu botei, para que ele entre, para que o que eu botei no cronograma diga, na terceira semana eu vou levar o menino para a quadra. No primeiro dia, segundo.
Na outra semana, a gente já vai levar a tinta para dividir a quadra, juntar o trio, o quarteto, o grupinho, e assim, pelelei, até finalizar, quando finalizar o cronograma, eu estou também finalizando a metodologia na mesma linhagem. Ó, por que é que depois que eu terminei meu trabalho, eu saio de perto dele, eu durmo uma noite de sono, no outro dia eu volto, me sento e leio o meu trabalho do começo até o fim. Porque você vai se detendo. Por exemplo, então eu fiz a leitura, eu fiz a introdução, aí depois eu fiz o referencial teórico e não sei o quê. E muitas vezes você se perde. Então, quando você faz uma leitura já com a mente fresca de todo o seu trabalho, aí você vai ver se está tudo amarrado, porque você viu que nesse desenvolvimento de metodologia é a hora de você realizar as atividades que você propôs para solucionar o problema. Também é a hora de você responder os objetivos que você colocou lá no começo. Então, o trabalho, ele roda, né? Você começa colocando expectativas e durante o desenvolvimento do trabalho você tem que ir respondendo essas expectativas e fechar o ciclo. E muitas vezes você pode se perder durante o trabalho. Então, por isso que você precisa, no fim, ler o seu trabalho na íntegra para ver se realmente todas as partes se encaixam, se todos os objetivos específicos que você criou lá na frente, se eles foram respondidos durante o desenvolvimento do seu trabalho. Certo? Então, esse aí você precisa realmente, depois que tudo termina, terminei, então eu preciso voltar para ler ele todinho, para ver se ele ficou realmente dentro dos padrões do que se pede, entendeu? Ó, o que é que a gente precisa observar na nossa metodologia? As seguintes etapas, ó, o planejamento. É nesse momento que se organiza as práticas, ó, que foi justamente aquilo que você disse, né? Quando você diz que você vai levar os meninos, né? E aí depois tem que bater com o cronograma que você disse que ia levar e realmente levou, né? Ó, é nesse momento que você organiza as práticas e faz uma ligação entre os conteúdos abordados e o contexto social. O desencadeamento das ações ocorre por meio de perguntas. O que fazer, como fazer, quem você vai ajudar com essa situação, né? Então, nesse começo, você vai fazer todo um desdobramento de planejamento, porque você não disse lá atrás, no referencial teórico, quais seriam os problemas apresentados e quais as supostas soluções que você tem. Aqui você vai planejar como você vai realizar, certo? Então, quando eu fiz o meu, na minha situação, a minha solução seria identificar qual era a dificuldade dos alunos, né, através do resultado dos testes, voltar, planejar uma aula ou duas aulas, né, dependendo da amplitude do assunto, preparar aí uma quantidade de aulas onde eu buscasse esclarecer as dúvidas que eu identifiquei quando eu apliquei o teste com os meninos. Então, é a hora de você planejar isso aí. Aí, veja que no segundo momento tem a hora de executar. Ou seja, eu fiz toda a aula com os meninos, não sei o quê, e como é que eu vou executar? Eu fiz toda aquela execução e, para fechar, eu apliquei o mesmo teste novamente para os meus alunos. E aí, eu pude analisar, porque aí você vai fazer um comparativo do que você tinha em primeira instância e o que você conseguiu no final, certo? Então, veja, esse trabalho de vocês ganharam na Mega, porque isso aqui dá um trabalho de água de sereno para fazer. Porque, veja, no meu, até leitura de gráfico eu tive que fazer. Você fazia uma leitura de gráfico de como os meninos estavam e como eles se saíram depois que você terminou, né? E aí você fazia um comparativo. E aí você... e como é que eles vão saber se realmente foi? Só que lá nos seus anexos, você precisa colocar fragmentos. Ou até o próprio texto do aluno todo. Ou seja, você precisa fazer um comparativo aí de 2 ou 3 alunos com o teste original, quando você chegou, e o teste desse mesmo aluno depois da sua aula. Entendeu? Aí tudo tinha que ter comprovação. Então, essas situações você vai criar na sua cabeça. É bem mais fácil do que viver na tora mesmo esse negócio, porque isso demora. Né? A maioria de vocês tem várias
preocupações aí, e esse trabalho demanda tempo. Então, foi o quê? Eu acho que uns 2 meses ou 2 meses e meio, porque você precisa sentar, você precisa elaborar, você precisa ir lá realizar, depois você volta, planeja de novo, vai de novo. É osso, meu filho, é osso, mas a gente chega lá. E aí vem a organização do nosso cronograma desse projeto, né? Ao prever o tempo para a realização do projeto, organize um cronograma para realizar cada atividade prevista na metodologia, né? Que são as atividades que você propôs fazer, que é quando, como o Vandeilson disse, aqui eu na primeira semana disse que ia levar os meninos, que depois eu ia levar as tintas, entendeu? Então você vai elencar todas essas situações aí. O cronograma deverá apresentar as ações, o período que você vai demorar para realizá-las, né? E o período que você vai demorar para realizar essas ações. Tem que estar tudo bonitinho lá. Lembrando que isso foge muito, vê, ó, participação das disciplinas no programa, elaboração do projeto, ó, foi mais tempo, qualificação, isso aqui já são outros só para você identificar. Ó, quanto tempo eu passei coletando dados, tá vendo? Eu passei 2 meses coletando dados. Passei um terceiro mês só fazendo a análise desses dados que me foram coletados. Então, é um cronograma que você vai fazendo aí ao longo do processo, tá? Então, tudo isso precisa ter separadinho, tudo que você vai fazer, os meses que você vai fazer. Lembrando que isso aí não precisa ser tal qual a realidade que a gente vai vivenciar, mas aí precisa ter uma relação lógica com o que você está produzindo. Eu falo demais, né, meu povo? Nossa Senhora. Prever a necessidade de recursos. E depois ele colocou aqui, ó. Eu pensei que no de vocês não tinha. No item recursos humanos e materiais, é preciso descrever quais são os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto. Eu pensei que não tinha, olha. Mas eu acho que talvez não seja todo mundo que vai precisar, não sei. Por exemplo, se a gente fosse fazer, seguindo a esquematização que o Vandeilson citou, eu precisaria colocar as tintas que ele citou ali, né? Se no meu trabalho eu vou precisar de papel, se no meu trabalho eu vou precisar de trabalhos impressos, tudo que eu vou precisar. Pronto, se eu vou fazer um jogo, que tem um bocado de gente que vai fazer jogo, como é que você vai fazer esse jogo? Esse jogo vai ser aplicado, construído com papel, com outro tipo de material, entendeu? Você precisa aí relatar quais são os recursos humanos e materiais que você vai precisar. Quando ele se refere a recursos humanos, é se você fosse precisar de outros profissionais para te dar subsídio na realização desse projeto. Isso acontece muito na área de saúde, né? Você vai chamar um outro profissional para ajudar a executar a ação, mais ou menos nessa ótica aí de pensamento. Organizar a proposta avaliativa. Como é que você amarra essa avaliação? Nesse item, será necessário descrever como ocorrerá a sua avaliação, indicando de forma clara os procedimentos e os seus respectivos critérios, certo? Exemplo, você vai fazer uma construção do portfólio, você vai fazer uma montagem de exposição, você vai fazer uma observação periódica ao longo do processo, né? Você vai fazer registro em diários de classe. O que é que você vai fazer? Na minha situação, eu fiz uma observação periódica durante o desenvolvimento do trabalho, mas eu fiz também o teste de início e de fim. Então, essa foi a minha prova de que realmente o meu trabalho foi desenvolvido e que surtiu efeito ou não, né? Então, você precisa ver o que é que você vai fazer. Você vai dar a sua aula. É basicamente isso. Você vai dar a sua aula, você vai fazer seu projeto. Como é que você vai avaliar o que você fez? Você precisa dissertar. Eu não sei se nesse entra anexos, eu não sei. Porque se entrar anexos, aí o que você... Mas aí, de todo jeito, não deve entrar. Aqui ela colocou o cronograma. No cronograma só precisa planejamento, quanto tempo você passou planejando, de tanto a tanto, a execução e a sua avaliação, quando foi que você
realizou a avaliação. Como é que você organiza essa questão do cronograma? Verifique, obviamente, você vem aí umas 2 semanas após o semestre ter começado. A gente começou, se eu não me engano, dia 10 de agosto, foi 17 de agosto, mais ou menos por aí. Aí você deixa uma semana e já começa, né? Porque aí você junta, divide esse tempo, né? De início aí do semestre e 2 ou 3 semanas antes da data de entrega, certo? Porque senão fica sem lógica, porque veja, você vai fechar com a avaliação, mas depois da avaliação, você ainda teria que fazer a sua produção textual, finalizar, fazer revisão, então você tem que deixar uma janela aí de umas 3 semanas livres, né, para que, obviamente, né, seguindo a lógica, seria o tempo necessário para você fechar o seu trabalho, concluir as suas ideias, fazer as devidas correções e adaptações, entendeu? Então, é mais ou menos essa janela de espaço que você vai utilizar aí na montagem do seu cronograma. Como é que você faz essa inserção de referências bibliográficas? Nesse item, você deverá inserir todas as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do seu projeto. Tudo que você leu, tudo, precisa constar nas suas referências bibliográficas, né? As referências devem seguir as normas da ABNC, da BNCC, lá no esquema, né, da ABNT. No esqueleto que ela manda, já tem, a gente sabe fazer essa questão de referência, porque vocês já estão habituados a fazê-las para os outros. E deixa eu ver aqui, esses recursos. Ave Maria! Recursos humanos e materiais, essa etapa deve conter no mínimo meia e no máximo uma lauda. Pensei que nem precisava. Acho que não é todos que precisam não, mas tudo bem. Inserir as referências. Quais os cuidados que você precisa ter nessa elaboração? O projeto de ensino é uma elaboração acadêmica. Desse modo, deve seguir as normas de produção científica. Ao utilizar as ideias dos autores pesquisados, você deverá referenciar o autor e sua obra de acordo com as normas da ABNT. A autenticidade também é parte da avaliação. Não serão aceitos plágios, certo? Então, a fala do plágio é constante. Certo? Então, anote tudo que você está lendo, de onde você está lendo, para depois você colocar nas suas referências, né? O plágio vocês já sabem o que é o copia e cola, né? Então, cuidado com isso, certo? Se você fez uma citação, né? Vocês já estão muito habituados com isso, porque a maioria dos trabalhos de vocês, eu passo no plágio antes de vocês enviarem. Só tem alguns alunos que não utilizam esse tipo de recurso, fica aí aberto para cada um, mas a grande maioria de vocês envia para mim, e aí você já sabe quantas e quantas vezes eu já disse, gente, essa parte aqui tá dando plágio, o que é que a gente faz? Vai reescrever ou a gente vai tirar? E muitas vezes, não, professora, eu vou tirar logo, não vou reescrever, nem nada. Outra coisa que você vai utilizar bastante também é um dicionário de sinônimos, certo? Porque quando você está escrevendo, a gente escreve muito da forma como a gente fala, né? E se eu estou usando um texto acadêmico, eu preciso escrever de uma maneira mais elaborada, eu preciso ter uma fala mais bonita, vamos dizer assim. Entendeu? E aí você pode pegar, pronto, você fez a sua produção de texto, naquele momento que você vai voltar para reler. Então, se você vê que tem muitas palavras repetidas, se repetindo num pequeno intervalo de tempo, abre aí um dicionário de sinônimos no Google e aí pesquisa sinônimo para aquela palavra que você quer, que você utilizou, e aí você vai trocando essas palavras. Fica um texto mais limpo, mais organizado. Sempre que fizer uso de ideias de outros autores, com citações diretas ou indiretas, faça a referência da obra. O projeto de ensino deve ser realizado individualmente, né? Até porque não tem nem condição de ninguém fazer, nem ajudar ninguém. Deverá ser postado no AVA na pasta específica da disciplina. O prazo para postagem estará escrito no cronograma do curso.
O trabalho deve ser enviado em Word. Não serão aceitos sobre nenhuma hipótese de trabalhos enviados em PDF. O projeto de ensino tem a pontuação máxima de 10 mil pontos, divididos da seguinte forma: 8 mil pontos do trabalho escrito e 2 mil pontos da apresentação oral no polo. E aí eu não sei, depois eu vou perguntar à Aline qual é a pontuação mínima para ser aprovado. Não sei se é os 6 mil ou se não, eu não sei quanto é a pontuação mínima, que é bom a gente saber, né? O trabalho escrito é avaliado pelo tutor à distância. A apresentação oral deverá ser agendada no polo, de apoio presencial. Deixa eu só dizer a vocês, por exemplo, se a nossa apresentação for no polo, então vocês vão se apresentar para mim e para mais um professor ou 2. Isso vai depender da disponibilidade do profissional, mas não serei só eu. Na maioria das vezes a gente trabalha sempre com mais 2 profissionais que nos dão apoio, né? Até porque eu estou lá para ajudar vocês e os outros professores vão estar para questionar o trabalho de vocês. Então, esses profissionais que vão estar junto comigo, eles vão ter acesso ao trabalho de vocês depois que ele tiver finalizado. A pessoa vai ler o trabalho de vocês, né? E, obviamente, ele vai fazer observações, né? E lá na hora da explicação, você vai explicar todo o seu trabalho. Você tem 15 minutos de fala para explicar todo esse contexto. A gente vai ter momentos também que eu vou explicar a vocês como é que funciona essa questão oral, né? Então, você vai explicar, você vai resumir o seu trabalho em 15 minutos. Os pontos positivos, o que te levou a produzir esse trabalho, né? Então, assim, professora, eu terminei o meu trabalho. O que é que a gente vai fazer agora? Agora, nego, você vai começar a ensaiar, né? Então, você vai começar a ensaiar no espelho, você vai começar a ler o seu trabalho, explicar o seu trabalho para o seu marido, para a sua mãe, para todo mundo que está na sua casa, né? Eu sempre dou a sugestão aos meus alunos que se filmem ou se gravem. É muito, muito importante você se gravar, porque nós temos muitos vícios de linguagem. Então, por isso que eu queria muito que essa apresentação fosse presencial, porque eu queria dar muita orientação a vocês com relação a isso, né? Porque uma apresentação de um trabalho acadêmico enriquece muito você como profissional, como orador. Então, você tem toda uma postura de fala, né? Então, esses vícios de linguagem, eles são involuntários. Você fala sem perceber. E aí, quando você se filma, quando você se grava, você vai morrer de rir da primeira vez. Porque você vai identificar os vários vícios que você tem, o quanto você gagueja, né? E aí são coisas que você vai melhorando, que você vai ensaiando, né? Que aí vai fazendo com que você vá aprendendo, vá melhorando essa prática. Então, se for no polo, então você, eu e outro profissional, né? E aí, no caso, se for online, eu acho que, não sei se sou eu e a Aline que nos conectamos para ver a apresentação de vocês, é alguma coisa nessa ótica aí, nesse sentido, certo? Então, cansei. Agora é o momento de vocês. Falem aí, tirem as dúvidas de vocês, vamos conversar, que eu estou de gogó doendo já. A minha preocupação é exatamente essa apresentação. Você, olha, Carla, você é uma feira. Né? Porque eu tenho né. Você, olha, eu também sou a rainha do né, meu bem, certo? Mas não se preocupe não, você tem 15 minutos e você vai exercitar e esse né vai diminuir. Não se preocupe não, tenha fé no Léo. Eu defeito o problema é a apresentação mesmo. O trabalho vai passar o tempo, vai desenrolando. Vai desenrolando. Na hora de apresentar o bicho. Diga quem é que tá me chamando.
Ô, Amanda, não vai ser Almi não, né, Almi? Não, não pode ser Almi. Não pode ser Almi Que porque bom. Almi é de letras. Eu preciso encontrar um outro profissional de matemática para Eu espero que avaliar junto comigo. ele é bem exigente. É, Ainda bem. nós somos, viu? Nós somos. Que na maioria das vezes, se forem outras bancas, então eu não posso ir para as bancas dele de português, nem ele pode vir para as minhas de matemática. Mas já os de pedagogia, meu bem, a gente é carteirinha carimbada. Coitados, bichinho. Não, olha, não vê não. Quanto mais exigente for, melhor você rende. Não vê não com essas conversas não. Ninguém vai tirar leite de pedra não, mas vai fazer vocês ficarem, ó, top de linha. Eu faço feito o Carlos. O meu problema todinho é a apresentação. Me quebra. Pois então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai focar na realização do trabalho. Depois que o trabalho estiver pronto, né? Que a gente tiver o feedback positivo, aí eu vou ensinar vocês várias estratégias de tomar calmante e etc. E tá tudo certo. Olha, eu vou contar uma história engraçada, vocês dão risada. No dia da minha apresentação do mestrado, eu acho que eu e uma colega nossa, a gente era um grupo de 5 pessoas, era eu, Almi e 2 amigas. A gente foi para a apresentação, todo mundo junto. E aí eu fui, tomei desse calmante e quando eu cheguei na casa dela, só tem esse calmante natural, não sei o que, aí eu tomei, né? Vamos embora. Menina, olha, a gente ficou tão lesada, tão lesada, que quando a gente voltou, a gente ia sofrendo um acidente, nem eu vi, nem ela viu. A gente ficou areada no tempo do espaço. Eu digo, pô, a gente tá um negócio decente. Basicamente seria isso. A gente vai começando, passa uma semana, tomando um calmante à base de maracujá, vai acalmando os nervos. Gente, é normal, a gente é ser humano. A gente treina nas bases todas as vezes que a gente for apresentar. Pode ter quanto tempo for de conhecimento. Quando a gente vai apresentar, a gente treina nas bases. E é isso que faz a diferença. Se a gente não ficar nervoso, significa que a gente está morto. Se eu tenho sentimento, eu tenho que ficar nervosa, eu tenho que ficar apreensiva, mas isso faz com que você consiga aprender. Esse nervoso só tem a lhe favorecer. Não se preocupe com isso, não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Esse povo tá muito silencioso, viu? Eu também estou achando. Significa que Eles entenderam tudo. Glória a Deus. Ou então não entenderam nada, né? Tá todo mundo com medo. Sim, eu não sei quando eu estiver fazendo o trabalho, né? O que é que vai surgir, né? Mas até agora. Entendido está, mas é que o bicho vai pegar. Até porque, me diga, Amanda, para que esse trabalho em grupo, hein? Pois é. O juiz da gente, somente. Não é o Google, para começar. A gente não é uma máquina. Você não, viu? É prova não sei de quê. É desafio nota máxima. É um monte de questão para responder o ambiente. Se não responder, a pessoa pede reprovado por causa disso. Não sei o quê. Pronto. Como é que a pessoa aprende? Não tem como... né? Tem. Aquela bendita. E o povo é essa. Eu já dei uma olhadinha, ele tem que ser antes do TCC, ele é entregue. Ele é entregue antes do TCC. Porque você precisa ter... Você tem que ter... Porque vocês poderiam fazer assim, para os meus alunos, né? Principalmente esses que estão começando o portfólio agora, que aí, Maria, é um desespero que parece que o mundo vai se acabar. E, minha gente, ó, você precisa focar. Você não tem que fazer? Você tem que fazer. Então, não adianta gemer. A gente tem que fazer, então vamos fazer. Então, como é um trabalho em grupo, se organize, separa os grupos, separa os temas, cuide de fazer, produza. Fecha o trabalho, deixa ele pronto lá, arquivado com alguém, porque esse trabalho, como ele é um trabalho em grupo, cada um tem a sua parte para fazer, todo mundo sabe que está todo mundo ocupado e precisa cuidar, então foque, faça, junte e deixa ele pronto, que eu não sei se já pode enviar alguma coisa do tipo, não sei. Se não puder, deixa ele lá no computador de alguém ou então no e-mail de todo mundo, se acontecer alguma coisa com...
Tem ele no outro, Parece que já pode enviar. Mas também ninguém vai enviar agora, que não dá tempo também. né? Mas Porque- aí depois que você fizer o seu portfólio, aí você está livre para cuidar em fazer o seu trabalho individual do seu TCC. As meninas hoje no grupo da gente dizendo. A gente já dividir. Inclusive, eu já botei até o como é que chama? O arquivo do manual, do portfólio. Porque a gente já vai dividir para ver o que cada um vai ficar, porque já vai fazendo, já manda para você, já deixa pronto, já se livra, né? Exatamente, Agora tem que focar desse jeito. Porque, olha, se você começar a destrinchar o seu TCC, depois você não vai ter cabeça para voltar para fazer um trabalho em grupo, não. Que a temática vai fugir totalmente, não vai rolar. Porque o portfólio mesmo tem matemática financeira, tem taxa de juros, tem um monte de coisa. Tem até um tal dos book. É agora menina de direto, o celular tá bugado. Eu digo, que bexiga é isso, menina? Pois pronto, aí vocês se organizam, foquem no trabalho, no portfólio, faça, deixa ele pronto. Se puder enviar, já envia, já se livra desse danado. Se não puder, deixa aí no e-mail de todos os componentes do grupo e foca. Depois que ele tiver resolvido, aí você vai focar no seu TCC. Sim, sim. Certo? Jesus nos abençoe, viu? Sempre, minha amiga, porque se ele soltar a mão da gente, a gente não é nada. A gente devagarzinho, Ele com toda força, não solta nada. devagarzinho a gente